Bom dia, alunos da turma 601. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, falando a respeito de um assunto novo, que é a linguagem nas histórias em quadrinhos. Enquanto isso, repare só os balões de pensamento, em outro lugar o que pode estar acontecendo, quando de repente o que aconteceu. Então, os balões são utilizados dentro das histórias em quadrinhos para serem colocados as falas dos personagens, para se dar a comunicação. Da mesma forma que nós nos comunicamos uns com os outros, através da história em quadrinhos, certo? Utilizando meios como balões, colocamos as falas dentro, tá? Então, agora, continuando. Existem vários tipos de balões, que o autor pode colocar nas histórias e quadrinhos. Diversos formatos. Vocês estão vendo? Eu vou falar a seguir sobre cada um deles. Então, isso é a criatividade, para poder ser inserida dentro da história em quadrinhos. Aí dentro que ficarão as falas. Então, vamos ver. Primeiro, o balão do choro. Observe o balão do choro como é. Olha o contorno dele. Tem até as lágrimazinhas. O balão do choro, ele expressa a tristeza do personagem. Quando ele está triste, entra esse balão aí para mostrar que ele está triste, Apresenta contornos irregulares, diferentes, certo? Existe o balão do pensamento. Pode ver o contorno do balão de pensamento. E aqui representando que dentro desse balão vai mostrar o pensamento do personagem. O balão de pensamento, os mais comuns apresentam rabicho, tá? O rabicho com contornos irregulares, certo? O balão de grito. Observa que o balão de grito já demonstra o grito que a pessoa está dando, Normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague, certo? O balão de uníssono. O balão de uníssono representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo, sendo marcado por vários rabichos. Essas pontas aqui são chamadas de rabicho. Então, o balão de uníssono, ele representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo. Tem vários rabichos, certo? O balão não verbal, geralmente com contornos irregulares, certo? Irregulares traz símbolos, imagens e códigos dentro deles, para a pessoa observar o tipo de código que está sendo colocado lá. O balão de sussurro. O que é sussurrar? É falar baixinho, É quase não ouvindo, quase ninguém ouvindo o que a pessoa tem a dizer. Então, o balão de sussurro, geralmente caracterizado por linhas trajetadas, certo? Ou pontilhadas, indica que está sendo utilizado um tom de voz bem baixinho, tá? Agora, o que vem a ser continente? Continente é o corpo do balão de fala, local onde o texto é apresentado. Todos esses tipos de balões que eu coloquei, onde as falas vão ser inseridas, são chamados de continente. É onde vai ser recebido a fala do personagem, tá? Então, é o corpo do balão de fala, local onde o texto é apresentado. Existe o rabicho ou apêndice, que são aqueles rabinhos embaixo. É uma extensão do balão que indica o pensamento que está falando. Bom, diferentes estilos de quadrinhos.
As histórias em quadrinhos, em geral, são formadas por pequenos quadros das histórias em quadrinhos. Elas são dispostas lado a lado, tá? Lendo-se da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. E existe, né? Há autores que utilizam recursos menos tradicionais e vão além dos traços retos e regulares, inovando em cada contorno, né? Em contornos e disposição dos quadros, dependendo do estilo da intenção. Quer dizer, tem autores que vão criando novos tipos, né? De quadros. Às vezes, dentro do próprio quadro, ele coloca outro. Então, é um estilo que não segue aquele tradicional dentro dos quadros. É um estilo inovado por alguém, né? Tipos de letras e cores utilizados na história em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, há uma padronização na escrita. As letras têm que ser de forma e maiúsculas, ok? Elas podem variar de acordo com o que o autor deseja comunicar. Assim também ocorre com as cores. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar através das cores que ele está com frio, eu posso botar um alaranjado, né? Se eu quiser dizer que ele está com calor, uma cor vermelha, avermelhado, né? Para mostrar o quê? A intensidade da cor, né? Em relação ao calor que ele está sentindo, ao frio. Pode ser um azul escuro, um azul clarinho. Então, as letras têm que ser sempre em letras de forma e maiúsculas. Mas, dependendo do autor, se ele for para representar o que a pessoa estava escrevendo, pode ser na forma manuscrita, na forma normal como a pessoa escreve, tá? Aí vai da criatividade do autor. Bom, legendas também são utilizadas nas histórias em quadrinhos. A função das legendas é de dar o suporte ao texto não verbal. Nem sempre a parte verbal da história em quadrinhos indica a fala dos personagens, ok? Nem sempre a parte verbal da história em quadrinhos indica a fala dos personagens. Algumas histórias trazem legendas acrescentando informações. Elas vêm em cima para poder acrescentar mais um pouco de informação para o leitor, tá? Que as contextualizam para facilitar a compreensão do leitor. Como? Para especificar o tempo também, certo? E o espaço em que os fatos ocorrem. Eles podem mostrar nessa legenda como o tempo está e o espaço onde a história ocorre. Em muitas histórias em quadrinhos, as legendas constituem um recurso expressivo fundamental. Bom, é uma história que todos já sabem, já ouviram falar sobre isso, né? Nós estamos fechando agora a nossa matéria sobre histórias em quadrinhos, encerrando aqui, e peço a vocês que prestem atenção, que participem sempre e observem as explicações de forma calma, tranquila e com atenção, ok? Então, um beijo para vocês e um bom dia.